Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Ostílio, sou fiscal de tributos na Secretaria de Fazenda. Quero cumprimentar todos os servidores públicos estaduais e municipais que estão aqui presentes, os demais participantes também. Então, pessoal, esse tema é muito importante, como o próprio prefeito Leonardo, presidente da MM, disse, porque a quota parte do ICMS, ela ela é a principal receita da maioria dos municípios mato-grossenses e brasileiros, né? Através dessa receita, os municípios podem fazer todos o plano de ação, né? Para que seja cumprido o orçamento público, né? O orçamento dos municípios. Então, eu acho que é importante toda a sociedade entender como funciona a questão do IPM e essa quota parte do ICMS. A gente vai começar com a Constituição Federal. Em seu artigo 158, inciso 4, estabelece que pertence aos municípios 25% do produto da arrecadação do imposto, do ICMS, e estabelece ainda no parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do mesmo artigo, que as parcelas de receitas pertencentes aos municípios serão creditadas conforme os seguintes critérios. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente vê que 25% do que é arrecadado do ICMS vão para os municípios, ou seja, não é algo que é um favor do Estado para os municípios, é uma questão que está na Constituição. Então, o Estado ele tem a competência legal para cobrar e para arrecadar. O município não pode cobrar o ICMS, mas ele tem direito a 25% do que é arrecadado. Por exemplo, se o Estado ele arrecada 1 milhão do ICMS, 25%, 250 mil. 250 mil vai para os municípios. Então, mas como é que eu vou fazer para dividir esses 250 mil para todos os municípios? É em partes iguais? Não, aí que entra a questão dos critérios. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações do ICMS. E 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, sendo que 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerados os níveis socioeconômicos dos educandos. Ou seja, anteriormente era 75%, o pessoal aqui do IPM já sabe. Então, o peso do valor adicionado diminuiu no cálculo e aumentou a questão da lei estadual, que era 25%, foi para 35%, e obrigatoriamente tem que ter a questão da educação. E o Estado do Mato Grosso ele foi além, vocês vão ver mais à frente, que além dos 10%, a partir de 2025, será 12%. Mais alguma coisa aqui? Eu acho que... na Constituição Federal, determina que cabe à lei complementar definir valor adicionado e dispor sobre acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação da participação prevista no artigo 158. Então, a gente vai ver agora que, como vocês viram, o principal componente ali é o valor adicionado. E a lei complementar vai definir o que é o valor adicionado. Nesse sentido, a Lei Complementar Federal 63 define que o valor adicionado corresponderá para cada município ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviço no seu território, deduzido os valores o valor das mercadorias em cada ano civil. Então, para contribuintes do Simples, e em outras situações que se dispensam os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% da receita bruta. Então, de uma forma simples, o valor adicionado você, por exemplo, você tem a mercadoria que custa R$ 1.000 e você vai revendê-la por 1.500, né? Então, qual é o valor adicionado? 1.500 menos R$ 1.000, que seria R$ 500. Ou então você pode raciocinar de uma outra forma. Por exemplo, o custo da mercadoria é R$ 1.000. Então,
quanto que eu vou revendê-la por quanto? Por 1.500, né? Quanto que eu vou adicionar ao preço de custo dessa mercadoria? Vou adicionar R$ 500 ao preço de custo. Então, o valor adicionado será de R$ 1.500. Então, pode ser feito esse raciocínio também. O, os contribuintes do Simples Nacional, o exemplo aqui que eu posso dar é, por exemplo, você tem um faturamento, você declara um faturamento do Simples Nacional de 100 mil. Você aplica o percentual de 32% da receita bruta, qual que vai ser o valor adicionado seu? 32 mil. Ok? Isso é simples, né? É assim, e falar um pouco mais do o valor adicionado é importantíssimo para a economia. O valor adicionado é como se fosse assim ele demonstra a riqueza de uma região. Por exemplo, nesse exato momento aqui no estado do Mato Grosso, está existindo, nesse exato momento, deve ter milhares de operações de compra e venda, nesse exato momento. Isso demonstra como o Estado, ele economicamente é forte. E a cada ano, o valor adicionado vai aumentando, né? Então, o valor adicionado, ele é muito importante para a economia, é um aspecto econômico, né? É um critério econômico, mas esse critério econômico, ele respinga nos critérios sociais também. Se você não tiver dinheiro, você não faz as obras, não investe em saúde e educação, né? Então, é muito importante esse... Só que, ultimamente, o valor adicionado em termos do cálculo do IPM, ele diminuiu o peso dele. Ele foi para 65%. Então, tem gente que às vezes pergunta, poxa, mas meu valor adicionado tem aumentado. Por que que o meu índice não aumenta na mesma proporção? É porque o seu valor adicionado aumentou, mas você tem que analisar no aspecto geral. Aumentou também do restante do estado. Se o seu valor adicionado aumentar, mas os outros municípios também aumentarem, o índice não vai ser aquele que você queria. Entendeu? Então, é preciso investir no valor adicionado, é preciso aumentar o valor adicionado, mas os demais critérios também aumentarem. E é preciso fazer uma análise global, não só do seu município. Tem que ver que o estado todo está crescendo, né? É... Aí aqui é a questão dos prazos que a gente tem lá no IPM. A gente tem até o dia 30 de junho para publicar o IPM preliminar. Os municípios têm 30 dias para recorrerem e nós temos mais 30 para analisar os recursos. Então, do prazo do IPM preliminar até o definitivo são 60 dias. E aí tem a turma aqui que já está craque nisso aí, né? O pessoal que trabalha aí com IPM há muito tempo. O pessoal entra com o e-process lá na Cefaz e tal. Já aqui, pessoal, seguindo a sequência, né? A gente viu a Constituição Federal, passamos pela Lei Complementar 63 e agora nós vamos para a Lei Complementar Estadual 746/2022, que é um pouco recente. Se vocês verem ali, ó, o valor adicionado em 2022, até 2022, o valor adicionado é de 75%. Esse ano de 2022 foi o último ano que a gente usou os percentuais antigos, dos antigos critérios. Ó. Ali nós temos valor adicionado 75%, 2023, 2024, 2025, 2026 em diante vai ser 65%. A receita própria era 4%, ano passado foi 2%, esse ano vai ser 2% e ano que vem não vai ter mais o cálculo da receita própria. O critério população começou com 4% em 2023, agora vai ser 3%, vai diminuir um pouco a população. A área, desde 2022, foi o último ano da área, o coeficiente social, que é o inverso do IDH, vai continuar 11%. O CTI, que é a Unidade de Conservação em Terra Indígena, é 5%, aí ano passado foi 4% e agora a partir de agora vai ser 3%. A SEDUC, que o ano passado, resultados da educação,
Ano passado foi o primeiro ano, 10%, esse ano vai ser 10%, e a partir do ano que vem vai ser 12%, ou seja, vai ser 2% a mais do que exige a Constituição Federal. Resultados na saúde, vai aumentar um pouco mais o ano que vem. Ó, esse ano continua 4% ainda, ano que vem vai ser 5%, 2026, 5%. A agricultura familiar vai entrar esse ano com 2%. Esforço de arrecadação vai a partir do ano que vem, né? 2%. Enfim, vou falar. Desses critérios aqui, pessoal, se a gente analisar ali, ó, por exemplo, a população e a área, o que a administração municipal, que esforço que ela pode fazer para melhorar isso aí? Praticamente não precisa de esforço para melhorar a população nem a área, porque a área é daquele tamanho, a população quase não aumenta. Porém, por exemplo, a saúde e a educação, a administração pública municipal ela pode fazer um esforço para melhorar. Então, é um tipo de critério que exige um esforço, né, da administração. Por isso que eu achei bacana de ele ter sido inserido no cálculo do IPM. Outra coisa, ano passado como foi o primeiro ano da saúde, no cálculo, ano passado teve um pessoal com dúvidas, Valdir, em relação mas agora então é 10% a saúde, quer dizer que a saúde, a Secretaria de Saúde vai levar 10% do que foi arrecadado, o município. Teve gente que, nas reuniões, perguntaram, né? Então, quer dizer, o município recebe 100 mil de ICMS e 10 mil, então, vai para a Secretaria de Saúde, é isso? Não. Os 10% ali é só para compor o cálculo do índice, tá? É claro que se você melhorar a saúde, vai melhorar o cálculo do índice, entendeu? Então, é nesse sentido. É a mesma coisa da Unidade de Conservação em Terra Indígena. Teve um pessoal, o Ricardo foi gerente do IPM lá, o Ricardo conhece nosso mestre lá, José Divino também, é outro mestre nosso. Sabe que teve uma época que o pessoal, esse é o CTI, o pessoal pensava que 5% era para investir na terra indígena. Não é isso. Só para. Claro que tendo a terra indígena, tendo as melhorias, vai melhorar o índice, mas não é que não tem nenhuma vinculação, tá? Só para tirar esse. Não, cobram. O pessoal, inclusive, teve uma situação há uns anos atrás que os índios vieram aqui na Secretaria de Fazenda para cobrar isso aí. E aqui essa parte é da portaria 42 de 2023, prescreve que os dados necessários à apuração do valor adicionado serão extraídos dos seguintes documentos. Aí tem documento de arrecadação, o auto de infração, essa aqui é do Simples Nacional, o próximo do Simples Nacional, tem a IFD, que é Escrituração Fiscal Digital, nota fiscal eletrônica, no caso de remetente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, que não seja obrigado a entrega de declaração econômica fiscal. Esse aqui, o pessoal das prefeituras, o pessoal que é cadastrado, é craque nisso aqui. Eles recebem os relatórios referentes a esses documentos, e aí eles vão atrás dos contribuintes para melhorarem o valor adicionado. Por exemplo, a FD. A gente entrega um relatório de FD sem movimento e de omissos de FD. Então, o fiscal municipal recebe esse relatório, verifica que aquele contribuinte que está ali indicando que ele não entregou FD, o fiscal comunica, ele está ali no município, ele está vendo que o cara está vendendo, está tendo movimentação. Ele vai lá no contador e fala, opa, como é que é, meu amigo? Você eu estou vendo que está tendo movimento aqui no seu comércio e você não declarou nada aqui na FD. Então, nesse caso, aí esse contribuinte é notificado
pode, pode ser até notificado pela própria prefeitura. A prefeitura não pode cobrar ICMS, mas ela pode avisar o cara, ó, você está, né, se você tá deixando de inserir essa informação no FD, está prejudicando o nosso IPM. Agora, a Secretaria de Fazenda também tem feito um trabalho muito bom em relação a essa questão aqui da FD omissa e sem movimento. Tem uma superintendência lá na Cefaz, que é a SUCOM, eles fazem um cruzamento e eles notificam assim que quando, por exemplo, referente ao mês de março, o contribuinte tem que entregar FD no dia 20 de abril. Chegou dia 21 de abril, se não entregou sem movimento, a Cefaz já manda a notificação. Então, o Cefaz tem ajudado bastante nesse sentido os municípios, né? Outra questão que a gente pode comentar o trabalho que a gente faz lá na Cefaz em relação a, por exemplo, a escrituração fiscal digital ou outra declaração. A gente já detectou algumas situações lá, por exemplo, o contribuinte ele tem uma média de valor adicionado mensal de 100 mil, por exemplo. E só que aí a gente, analisando os relatórios, verifica que, por exemplo, no mês de junho, tem um valor lá que foi declarado 10 milhões. Olha, é uma situação anômala, né? Então você olha lá e fala: opa, o que está acontecendo aqui? Então a gente entra em contato com o contribuinte, com o contador, fala: o que foi isso aqui, meu amigo? Você tem uma média de 100 mil, de repente você tem 10 milhões no mês de junho. Então, às vezes é um erro de escrituração, o cara digitou errado, uns zeros a mais, mas já pensou se a gente considera isso aí para o cálculo do IPM? Né? Então, a gente tem que fazer esse monitoramento, a gente faz da melhor forma possível para tentar que o índice seja o mais confiável, o mais certo possível. Outra coisa que a gente pega lá por exemplo, o contador, ele declara, o pessoal que sabe, o pessoal que trabalha com IPM, com o CFOP incorreto. Às vezes, por exemplo, o Ricardo até fez um trabalho em relação a isso, o contribuinte, porque nós temos os CFOPs, que é os Códigos de Fiscal de Operações e Prestações, que a gente utiliza esse CFOP. Se o contribuinte declara um CFOP incorreto, o não válido para o cálculo do índice, também vai ter alteração no VA, no valor adicionado. Entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes, em algumas situações, o contribuinte ele declara, ao invés de declarar uma compra de insumos para a industrialização, ele coloca um CFOP de compra para o ativo, compra para uso e consumo na empresa. Esse tipo de situação altera o valor adicionado. Por quê? Porque esse CFLP que é utilizado, ele não é válido, tem CFLP que não é válido. Então, se você coloca uma saída com CFLP válido e uma entrada com CFLP não válido, aquele valor adicionado vai ter uma distorção. Então, por isso que a gente faz uma análise lá na secretaria, filtra e, enfim, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível para identificar essas situações. A gente já pegou muitas situações assim de empresas noteiras, aquelas empresas que existem só para fazer as empresas de fachada. Então, isso aí também a gente pega e já manda para fiscalização e para o setor de inteligência. O pessoal trabalha com a delegacia fazendária. Então, o trabalho nosso lá é de buscar essas situações que podem, além de prejudicarem o cálculo de IPM, também prejudica a arrecadação estadual. Quanto tempo mesmo? 40? Daqui a tem quanto tempo a gente está falando? Não sei se vai dar tempo para. Tá. Aqui a gente tem. Deixa eu ver aqui. A gente falou aqui na.
Achei que eu tinha mais um slide. Bom, pessoal, eu tirei esse exemplo aqui. A gente tem no site da secretaria, nós temos um manual. E eu tirei esse exemplo aqui de um manual que a gente colocou lá no site. Teve uma situação de uma servidora municipal dizendo que não tinha entendido muito bem como é que funcionava. Não tinha entendido o exemplo. Então, aproveitei e coloquei ele aqui para tentar explicar melhor. Tá? A gente vai usar um exemplo ilustrativo, como se calcula o IPM. Nós vamos usar aqui só 3 municípios, vamos supor que o estado tenha só 3 municípios e 2 componentes, 2 critérios, tá? Sendo que um dos critérios vai ser população, que vai ter um peso de 70% no cálculo, e a receita própria de 30%. Eu uso o nome peso, mas tem gente que usa fator de ponderação, enfim, mas eu gosto de usar peso. Dados aleatórios. Então, vamos lá. O município A, na verdade, a população total desse estado somou 65 mil, sendo que no município A, com 10 mil, representando 15% do total. Município B, 50 mil, representando 77%. E o município C, 5 mil, que representa 8%. Então, vocês veem que, olha, prestar bem atenção, porque vocês veem que o município B é o maior município. Ele é 10 vezes maior que o C, nesse caso. Só que, se vocês forem ver aqui na receita própria, o município B, ele só arrecadou a receita própria, que é a receita do IPTU, ISS, né, receita própria dos municípios, 200 mil. Já o município C, que é bem menor, arrecadou 600 mil. Ou seja, isso aí já vai dar uma alteração no cálculo do índice. Porque não basta você ser bom só em um critério, você tem que ser nos demais critérios também. Entendeu? Então, aí nós vamos usar, encontramos esses dados, ok? Agora nós vamos usar aqueles pesos ali, os fatores de ponderação, que a população é 70%, eu vou aplicar em cima desses 15%, do 77% e do 8%. E a receita própria, que é 30%, vamos aplicar aqui em cima desses outros percentuais aqui, ó. Então, vai ficar o município A, no cálculo do IPM, ele vai ficar em relação à população com 10,77%, o município B com 53,85% e o C com 5,38%. Já em relação à receita própria, quando eu coloco esse fator de ponderação aqui, esse peso de 30% em cima desse percentual aqui, de 38%, olha só como fica. 11,40%, 4,80% e 13,80%. E agora, o que eu faço para o índice final? É só somar esses dois aqui, o 10,77 com 11,40 e assim com os demais componentes. E nós vamos verificar que, por exemplo, o município B, que era a maior população, o índice dele não vai ser aquilo que ele esperava. Por quê? Porque na receita própria ele não alcançou um número bom. Já o município C, que tinha a população pequena, que tem a população pequena, mas na receita própria ele foi muito bem. Então, ele elevou um pouco mais o IPM dele. Para vocês verem, ó, o município B, que tinha 77% da população, o índice final dele ficou de 58,65%. E já o município C, ele foi para 19,18%, ou seja, ele aumentou, mesmo ele sendo pequeno, mas porque ele tinha uma receita própria grande, o IPM, o índice dele foi bacana. Então, ou seja, isso aí, esse exemplo, demonstra que não, a gente tem que trabalhar com
pensando em todos os critérios, não só num critério que você acha que tem um peso maior. O valor adicionado é o, é o que tem um peso maior, mas ele tinha o peso de 75%. Agora ele tem de 65%. Querendo ou não, isso aí faz uma diferença no cálculo do índice final. Ano passado, teve alguns municípios que tiveram uma queda, porque dependiam demais do valor adicionado. Quando o valor adicionado caiu de 75% para 65% do cálculo, isso já fez a diferença. Então, às vezes ele caiu para 65% do cálculo e nos demais critérios não foi tão bem. Então, não é assim, o valor adicionado meu é alto. Ok, é alto, mas e aí? E os demais critérios, como é que está? Entendeu? Então, tem toda essa questão a ser analisada. Eu acho que eu tinha um outro slide, mas se eu só voltar aqui um pouco, eu acho que eu acabei não inserindo. Mas, enfim, pessoal, mas é isso. E só completando que o secretário, o prefeito, Leonardo, presidente da MM, disse, em relação à reforma tributária, é, nós teremos um novo imposto, né? Que é o IVA, que é dividido na CBS, vai ser federal, e a IBS, que vai substituir o ICMS, também ainda vai durar um tempo para ser usado. Como a Valdina disse, esses critérios aqui ainda nós vamos usar por algum tempo, mas assim, só para falar, o IBS, na emenda constitucional, ele tá escrito ali que o critério que vai ser usado, o maior peso vai ser a população, 85%. 10% vai ser de educação e 5% em partes iguais, ou seja, vai, vai ter um barulho aí. Eu não sei como vai ficar em relação a quando tiver a lei complementar, como é que vai ser, mas por enquanto é isso que a gente tem em relação a isso aí, tá? A gente não falou nada sobre o IBS porque ainda é algo que tem que ter a lei complementar para ser publicada, enfim. Mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e que todos tenham um ótimo curso.